Olá, pessoal! Mais um episódio do podcast Histórias que Curam. Hoje eu vou trazer uma história de propósito e superação. Eu quero pedir para você seguir no Instagram, compartilha, pede para a turma seguir também no YouTube, né? O link tá lá no Instagram, na bio, tá no TikTok, porque toda semana vem um episódio novo de superação. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Sinira. Ela é uma sobrevivente que passou por violência sexual, psicológica e, infelizmente, uma mutilação. Porém, a trajetória dela dura, mas se transformou em exemplo e superação. Bom dia, Sinira, tudo bem? Bom dia, Carol. Queria já te agradecer, tá? Por tu ter aceito estar aqui contando a tua história para alcançar outras vidas, tá? Amém. Tu é natural de Canoinhas, né? Uhum. Tem 35 anos. 35 anos. E a tua história de fé, cura e renascimento, né? Sim, exatamente. Sinira, me conta um pouquinho de como que era a tua história antes de tudo. Antes de eu ser agredida? Como que foi, assim, a tua infância? Tá. Então, minha infância foi muito difícil. Eu sou filha de uma mãe solteira. A princípio, quando ela ficou grávida, ela escondeu de todo mundo, né, que estava grávida. Então, desde a minha infância, eu já fui rejeitada, né? Ela não queria ter o filho. De eu ter ganhado um abraço da minha mãe, assim, um gesto de carinho, era muita briga em casa, muita violência mesmo, palavrões, era um ambiente muito pesado para uma criança. Certo. Então, tu nasce, a tua avó leva para casa dela e nesse período a tua mãe também mora com a tua avó. Isso, exatamente. A gente mora com meus avós, né, no caso, até quando eu tenho 5 anos. Certo. Passando esse período, ela se envolve com então meu padrasto, que ela vive até hoje, né? Uhum. E durante esse período até os teus 5 anos, era você, a sua avó e seu avô. E aí, quando tu tinha 1 ano de idade, a sua avó infelizmente falece, é isso? Isso. Morava eu, minha mãe, meu avô, minha avó, daí minha avó falece, né? E também tinha uma tia que ela tinha problemas psicológicos e ela vivia na mesma casa. Certo. Esses problemas psicológicos seriam esquizofrenia, alguma coisa assim? Provavelmente, porque nessa época, eu era muito criança, eu não tinha conhecimento, né, disso, só sabia que ela fazia tratamentos, ela ficava tempo internada em clínicas, e, enfim, e voltava, né? Mas nesse período da tua infância, né? Até aí foi bom, né? Até aí eu tinha 5 anos. O problema foi depois dos 5 anos que minha mãe conheceu esse cara, que na verdade ele era um fugitivo da polícia, que ele tinha matado uma pessoa e tinha fugido da onde que ele vivia. Nossa. E a gente morava no interior, numa fazenda, e ele estava por lá, procurando onde se esconder, onde trabalhar para sobreviver ali um tempo, e a minha mãe acabou se envolvendo com ele, onde nós fomos morar com ele, né? Meu avô não queria que eu fosse morar junto, mas como ela é mãe, enfim, quis me levar e foi assim. E minha infância foi morando com ela, com meu avô e com minha madrinha, que é minha tia, né? Durante minha infância inteira, adolescência, foi assim. Certo. Daí dos 5 anos, ela casa com esse suposto agressor, no caso, que foi teu agressor, né? Mas ele já tinha um homicídio e estava em um período ali fugindo, né? E aí ele foi se esconder nessa fazenda, né? Ali nas proximidades. E aí aí só tinha tu de filha, e daí foi tu e ela, daí. Só eu, no teu momento, só eu. E aí, nesse período em que ela casa com o teu agressor,
Ela engravida logo em seguida? Como que funciona? Logo em seguida ela engravida, daí vem minha irmã, né, que é depois de minha mais velha. Aí eles tiveram uma separação, assim, na verdade é porque ele brigava muito com os vizinhos e os vizinhos eram distantes, embora distante, ele tinha brigas com os vizinhos constantes. E aí ele fugiu também de volta porque a polícia estava atrás dele. Aí nesse período eles ficaram separados. Eu não me lembro exatamente porque eu era muito criança mesmo. Mas aí logo em seguida veio minha outra irmã, que ela é um pouco diferente das outras, então ele acha que ela não é filha dele. Assim, não tem nada que prove que ela não é filha dele, mas ele diz que não é filha dele, porque eles estavam num período ali de separação, enfim, não sei. Entendi. E nesse caso, o que remete a diferente? Ela é na fisionomia, assim? Na fisionomia, porque todas as outras têm um tom de pele mais escura e ela é clara. Só... Mas, né? E porque nesse período a tua mãe teve separada dele. Então ele meio que acreditou que não fosse filha dele. Isso, Certo. E tu tinha quantos anos quando nasce essa irmã? Assim, exatamente. Minha irmã tem 30 anos, a mais velha, e a outra que nasceu tem 1 ano de diferença. E tu, então tu tinha 5 anos, 6 anos ali, né? Certo. Mas nesse período em que ela casa com teu agressor, vive um tempo só tu, ela e o agressor, né? Sim. E aí, como que era a tua vida com eles? Nesse período, como eu era muito criança, eu lembro assim que ele chegava alcoolizado, eu tinha que me esconder, porque ele chegava... Na época ele tinha revólver, ele chegava dando tiro, porque era interior e tal. Eu tinha que me esconder embaixo da cama. Tinha um moinho que era uma ervateira, essa fazenda era uma ervateira. Tinha um moinho antigo, eu corria para lá para me esconder, porque eu tinha muito medo. Até minha mãe falava bem assim, ele tá vindo, então corre, sabe? Ela já avisava, ela também sabia, né? E o teu avô morava próximo? Próximo, E quando que começou as agressões psicológicas, sexuais? Eu acho que foi desde sempre as agressões psicológicas, né? Porque, imagina, uma criança, ela tem 5 anos e ela tá ali brincando. E daqui a pouco a mãe chega e fala bem assim, se esconde que ele tá chegando. Assim, é uma coisa que fica pra vida, entende? Tu nunca vai esquecer disso. Às vezes eu olho para o meu filho tem 3 anos, sabe? Jamais eu vou submeter meu filho numa situação dessa, entende? Porque é uma criança, meu dever é proteger e cuidar dele. Essa é a normativa, né? Mas infelizmente, Sinira, não é todo mundo que acontece, né? Eu trato muitas mulheres que, quando me trazem esses relatos, geralmente é por conta de uma vulnerabilidade. Provavelmente, a tua mãe, por ter vulnerabilidade, ela foi o faro perfeito de alguém que viu nela, né, a vítima perfeita para dominar. Chamamos de narcisista, né? Sim. Esse tipo de pessoa, né? Assim, antes era muito difícil para mim aceitar, porque assim, eu pensava, como que uma mãe, sã consciência, permite que a filha seja agredida? Porque assim, desde pequena ele me batia muito, e não era assim, bater, era espancamento, era com chutes, ele me pegava pelo pescoço, me batia na parede, me dava chutes, sabe? Era terrível mesmo. E eu me questionava assim, como que uma mãe, né, permite isso? Hoje, assim, eu tenho mais maturidade para isso, então se passou 30 anos, né? Eu tenho mais maturidade para isso, eu consigo assim, entender que várias mulheres passam por isso, entende? A gente não sabe a dor que ela carrega ali, como que tá o psicológico dela para aceitar isso.
eu não estava na pele dela também, eu não sei o que ela sofria de agressão psicológica, assim, porque quando ele chegava em casa, ele chegava quebrando tudo, ele jogava pratos no chão, puxava as panelas, xingando ela, enfim. De repente, por medo, é submissão, é grave isso. Hoje em dia, embora tenha muito apoio para a mulher, ainda existe muita violência física, psicológica e tal. Imagina há anos atrás, uma pessoa morando lá no interior que não tinha, sabe, para pegar o ônibus tinha que sair quilômetros, sabe? Aí eu consigo, assim, ó, aceitar, é difícil aceitar, mas eu consigo entender de certa forma. Certo. Isso até fica de alerta para os ouvintes que a violência ainda é sim algo muito cotidiano, infelizmente, tá? Eu trabalho ressignificando mulheres e todas elas, quando chegam e a gente começa a mexer na história delas, sempre tem algum abuso ali psicológico, sexual. E, gente, prestem muita atenção. Mães, prestem atenção. Mulheres, procurem as suas identidades, porque essas pessoas procuram as vítimas perfeitas. E geralmente elas são as vulneráveis. Às vezes a tua mãe, Sinira, por ter tido já uma gestação, né? Infelizmente, talvez naquela conturbação, ela se sentia invalidada, achava que era aquilo que ela merecia, né? E isso é um alerta, porque não é só elas que sofrem, existem filhos que acabam sofrendo junto. Então, prestem atenção, mulheres. A vida, ela é feita para ser feliz. E nós não somos metade da laranja de ninguém, nós somos inteiros. Certo. Até por conta do preconceito que tem com as mulheres solteiras. Hoje em dia tem muito preconceito ainda com a mulher que tem um filho solteira. Imagina antigamente, há anos atrás, era terrível para uma mulher ter um filho e não ter um pai. Aí vem um narcisista. Ele falava para ela também assim, duvido que alguém vai te querer com filho. Eles usam essas armas. Sim, então é isso. E aí, nesse período, tu quer conhecer o teu pai, é isso? Tu não conhece a identidade do teu pai? Não, eu sempre quis saber quem era meu pai, né? Só que ela sempre escondeu isso de mim. Aí um detalhe, que eu não sei o motivo, se ela foi abusada também, ou se ela não sabe, mas eu acredito que não é questão de não saber, até porque é difícil uma mulher que não sabe quem que é o pai do seu filho, ainda mais naquela época também que as mulheres moravam no interior, não tinha, assim, muitos casos, então... Eu acho, sim, que ela sabia, algum problema deve ter aí. Ela teve algum namorado? Ou ela trabalhava em alguma casa? Sim, ela trabalhava de doméstica, né? Numa casa. E daí, no período que ela engravidou, ela saiu de lá. Aí os parentes falam assim, que era muito estranho também ela ter saído do lugar, porque ela tinha muita intimidade. Ela ficava com o filho do casal, quando eles iam viajar e tal. E depois, quando ela engravidou, ela saiu porque simplesmente brigou por causa de uns talheres. Então, não fechava muito, assim. Então, eles acreditam que supostamente possa ser que ela tenha engravidado do patrão, que isso ocorre bastante, né? E acabou que ela acabou fugindo, é isso? Isso. Certo. E aí, como que foi? Assim, até quantos anos tu ficou na casa dela? Tu saiu com quantos anos? Nesse vai e vem, que eu ficava assim, ali na casa da minha madrinha, do meu avô, na casa dela, né? Aí se passaram 14 anos. Só que, como eu era muito agredida em casa... Pra te ter uma ideia, Carol, depois veio vindo minhas irmãs, né? E a gente era uma família muito humilde, muito pobre mesmo. Veio vindo minhas irmãs, meu padrasto comprava salgadinho, chocolate, tudo que uma criança gosta, ele comprava para minhas irmãs e ele falava que se elas me dessem, ele ia bater nelas.
Então, assim, ele desde sempre ele teve uma raiva assim de mim, inexplicável, desde criança. Ele remetia um ódio Um já por ódio. ti desde criança. Um ódio. E eu vivi nessa casa até meus 14 anos. Por volta de 14, quase 15 anos, ele veio me bater. Foi a última vez. Quando ele veio para me agredir, eu peguei uma barra de ferro. Eu disse, não, tu não vai me bater mais. E aí eu fiquei com medo também, porque eu pensei, quando eu dormir, ele pode fazer alguma coisa, enfim. Aí eu falei para minha mãe assim, olha, ou tu escolhe, né? Ou eu ou ele. Ela não respondeu, só correu uma lágrima nos olhos, eu já entendi. Aí minha tia tinha uma kitnet nos fundos da casa dela. Eu pedi para ela se eu podia ficar por lá. Eu lembro que na época ela me cobrava R$50 de aluguel. E naquela época eu tive até que parar meus estudos, porque eu precisava trabalhar para pagar o aluguel, para me sustentar também, porque eu tinha que comprar meu próprio alimento, tudo, né? E eu fui para lá. E aí eu tive paz. Eu lembro que meu aniversário de 15 anos, eu passei com duas amigas minhas, que eu tenho até hoje, a Priscila e a Rosângela. Eu fiz uma comida no fogão de lenha, porque não tinha gás, fogão a gás, essas coisas, era bem precário, assim, digamos, porque tinha só o básico ali, mas era ainda muito mais confortável do que a casa onde que eu vivia, sabe? Não tinha violência, já começou um pouquinho de paz ali, né? Exatamente. E antes de eu sair da casa dela, ela falou, só tenha certeza que tu nunca mais vai voltar. Eu falei, pode ficar tranquila que eu faço questão de não voltar para cá. Assim. Eu desde muito cedo também, eu tive que amadurecer muito cedo. Então, desde cedo eu fui muito madura e muito convicta das coisas que eu queria para mim. Eu não queria levar aquela vida que ela levasse, e que ela levou, né? E ela leva até hoje. E eu sempre busquei algo melhor para mim. Então, eu coloquei aquilo na minha cabeça, que eu não queria aquela vida para mim, e jamais eu ia voltar para aquele lugar que me fez mal. Sim. E quando ocorreu os abusos, tu chegou a falar para tua mãe? Não, eu nunca falei. Eu nunca falei porque eu era coagida, né? Eu tinha medo, porque assim, a criança, ela não entende que ela está sendo abusada. Eu tinha por volta de 7 anos. Entende? Inclusive tem memórias assim que eu não lembro direito. Só se eu afundo. Por exemplo, tem cheiros que eu sinto que eu lembro. Entende? Sim, é normal isso. É uma ferida que tá ali, que se cutucar dói. Entende? E eu nunca falei para ela porque tipo assim, só não vai contar para tua mamãe, entende? Ou não conta para ninguém, porque senão depois tu apanha. Sim, isso é muito importante, porque eu também sofri violência sexual na infância, né? E é importante saber, porque a criança, o ser humano, ele nasce para a sexualidade, isso é normal, ouvintes. Só que eles têm a idade certa, né? Para viver tudo na vida. Quando uma criança, Sinira, ela é submetida a um abuso sexual antes da idade, ela não sabe que aquilo é um abuso, confunde toda a mente dela. Então, o que acontece? Ela acredita que aquilo é normal. O corpo dela acelera ali um processo, certo? A mente dela bagunça, mas ela compreende que aquilo é uma forma de carinho, de atenção, porque ela ainda não sabe. Quando a gente cresce e entende, aí piora tudo. Porque além de a gente lembrar, a gente começa a se culpar. Sim. Por isso a importância do autocuidado. E mais um detalhe que eu falo para vocês, mães, prestem atenção nos seus filhos. Analisem os seus filhos, escutem os seus filhos, conheçam os seus filhos. Porque as crianças, Sinira, não só tu, não só eu, como outras, não contam mesmo. E ainda muitas, quando vão contar, são remetidas que é mentira, que estão exagerando, sabe? Então, isso é muito importante. Eu lembro que quando eu ganhei as minhas filhas, era uma das coisas que eu mais tinha medo. Porque eu dizia, não, isso não vai acontecer. Então, o que eu fazia?
Quando as minhas filhas remetiam a algo, que iam na casa de alguém, eu sempre perguntava: sentou no colo? Pegou no colo? Porque eu lembrava daquilo que eu vivi. Por isso a importância do cuidado. Mas, sem sombras de dúvidas, né? Que foi ali uma bagunça, né? Mental na tua vida. E durante muito tempo, assim, eu me sentia envergonhada. A minha madrinha, que era bem próxima de mim, eu acho que ela desconfiava, assim, ela perguntava pra mim, filha, ele nunca mexeu contigo e tal. Eu falava, não, madrinha, imagina, sabe, porque eu me sentia extremamente com vergonha do que tinha acontecido comigo e eu pensava que se eu falasse também é isso que tu falou, que não iam acreditar em mim, enfim, é bem dolorido. E é uma marca, assim, que fica para o resto da vida, sabe? É muito doloroso. Um abuso na infância, ele acaba com a sua vida para sempre. É verdade. Eu sempre digo que ele é pior do que uma morte. Ele destrói sonhos. Então a gente aprende a se ressignificar. E a gente se submete até a ser mais assexuada, mais cedo. Isso é normal, a gente acaba vivendo isso. Eu fui entender isso só depois, quando eu fui para as terapias, que a gente vai, né, conhecendo, e entendi que, na verdade, eu fui vítima. Porque até então eu acreditava também que eu era causadora daquilo tudo. Sim. Né? Teve uma situação na audiência, né? Que até o advogado dele me questionou assim, tá, mas e por que você não contou quando você, né, na época? Porque eu levei isso comigo a vida inteira, e aí depois que eu descobri que minha irmã também foi abusada, eu pensei, não foi só eu, sabe? Então eu não tô louca. Eu falei com a minha irmã, vamos conversar com a mãe sobre isso, para ver se realmente ela não sabe, porque se ela não tinha conhecimento do corpo, que é importante, Sim. né? Conhecer o corpo da tua filha, do teu filho, né? E esse advogado perguntou assim, mas e por que você não contou na época? Eu paralisei, assim, eu me senti um lixo, porque eu pensei, não é possível que eu tô escutando isso de uma pessoa que, né, que era pra ter uma educação, assim. Mas no caso também era o advogado dele, né? Teria sim. que... E com 17 anos, então tu vai para o Rio Grande do Sul, é isso? Isso. Aí eu conheci que foi meu ex-esposo, né? E a gente foi para lá para passear. Ele me convidou para conhecer a família dele. Aí eu fui e a gente acabou ficando por lá, porque ele tinha trabalho lá. Enfim, aí minha vida foi no Rio Grande do Sul. A gente ficou durante, acredito que 5 anos. Qual a cidade lá do Rio Grande do Sul? São João da Ortiga. É uma cidade bem pequena lá do Rio Grande do Sul, São João da Ortiga. Depois, a gente foi trabalhar com suíno, porque ele trabalha nessa área, né? Aí eu acabei também trabalhando. A gente separou quando eu comecei a faculdade, porque, como eu te disse, quando eu coloco uma coisa na cabeça, quando eu vejo que isso não serve para mim, eu acho que fica um alerta para as mulheres, assim, não se privar da sua vida para viver a vida de outra pessoa. Pode falar para a câmera, pode falar para elas. Que as mulheres não devem, em hipótese alguma, se privar de viver a sua própria vida para viver a vida de outra pessoa, porque depois a tua vida passa, de repente tu separa, sabe? A pessoa segue a vida dela plena e você tá ali estagnada. Então, quando eu comecei o meu curso, a minha ex-sogra falou bem assim, não acredito que, né, colocando pilha para mim parar, enfim. Aí eu descobri traição também nesse período. E eu acabei optando por separar e optando pelos meus estudos, né? Aí eu mudei para a cidade que eu estudava, que era Erechim. E ali também não foi fácil, porque a vida da mulher não é fácil, né? E sozinha é mais difícil ainda. O sexo frágil, que é o mais forte. Exatamente. Aí eu fui morar, dividi aluguel com uma moça, eu trabalhava no supermercado, de caixa, e não foi fácil, assim, porque
eu trabalhava durante o dia, tinha aulas à noite, também tinha aula no sábado de manhã e à tarde eu trabalhava até as 10 da noite, então era bem corrido. No domingo também trabalhava, que é supermercado, né? Sim, não para, supermercado é domingo, feriado. Mas graças a Deus consegui concluir meu curso. Que foi de Educação Física em licenciatura. Nossa, parabéns. Obrigada. Eu não atuo na área, mas eu tenho um carinho enorme pela educação física, assim. E conhecimento é a base de tudo. Eu acho que conhecimento ninguém consegue tirar de você. Jamais. Né? E aí mas tu não chegou nem a atuar? Só se formou? Não, eu só me formei, eu fiz alguns projetos e tal, mas não atuei na área porque eu sempre fui empreendedora, né? E com meu primeiro marido eu trabalhei na suinocultura, a gente tinha nosso próprio negócio. Depois também eu tive sorveteria, sempre empreendendo. A sorveteria vocês montaram daí? Eu montei lá no Rio Grande do Sul, que era... Tu já estava separada e montou uma sorveteria? Isso. Nossa. E aí foi tocando a sorveteria? Sim, até que eu resolvi vir morar para Santa Catarina. Quando eu concluí meu curso, eu pensei, eu quero morar próximo à praia. Então, coloquei no GPS. Na verdade, foi indicação de um casal que eles andam de moto, né? Eles falaram, que Tubarão era uma cidade boa para se viver, que o índice de violência era baixo, que as pessoas eram receptíveis, assim. Então, eu pesquisei no Google e vim. E aí tu veio para Tubarão ou para Capivari de Baixo? Eu vim para Tubarão, aí eu fiquei num hotel aqui, a camareira falou, aqui é mais difícil, questão de aluguel e tal, mas tem Capivari, que é aqui pertinho, que era um bairro, né, de Tubarão, e tu vai gostar. Então eu fui para Capivari. E o ano que tu veio para cá foi em 2017. Que legal. 2017 eu casei com minha esposa e vim para Tubarão também. Legal. E aí tu alugou uma casa? Eu aluguei uma casa em Capivari. Aí eu comecei a trabalhar com marmita porque eu tinha todo o equipamento que eu tinha da sorveteria, tinha uma cozinha montada, porque lá também eu fazia petiscos, né? E aí eu comecei a fazer marmita ali em Capivari. E aí tu trouxe o equipamento do Rio Grande do Sul, montou um Marmitex em Capivari. Isso. Era só delivery? Só delivery, E daí tava indo bem legal, assim. Sim. Até antes de acontecer o episódio comigo lá, né? Eu tava trabalhando com isso. Entendi. Aí, o ano era 2020, né? Isso. O que aconteceu para te resolver ir lá? Tá. Então, como desse processo que eu sempre quis conhecer meu pai, né? Aí, eu já tinha feito o exame com um senhor que ela tinha indicado, falado, esse é teu pai e tal. Para resumir, assim, para ti, né? Aí apareceu uma prima que eu nunca tinha falado com ela, uma prima mais velha, me chamou no Facebook e falou assim, eu acho que eu sei quem é teu pai. Daí, sempre ficava muito feliz, né? Que bom. Porque imagina, né? Eu vou saber quem é minhas origens, né? Porque é muito difícil também para uma criança não saber quem é o pai e para todo mundo, eu acho, não saber quem é. Sim. Então, eu fiquei bem feliz, assim, e eu pesquisei sobre a pessoa e descobri, entrei em contato com ela. Ela falou que realmente teve um relacionamento com minha mãe, enfim. Aí ele, não precisa fazer exame, porque eu sou teu pai, não sei o quê. Eu falei, não, eu gostaria de fazer, né, para me ter certeza. Aí ele aceitou. No caso, esse dia eu fui para lá só para conhecer esse senhor. E aí eu fui na casa da minha irmã e eu conheci esse senhor. No outro dia a gente combinou com a minha irmã de ir lá na minha mãe conversar com ela sobre os abusos ali da infância. E enquanto a gente estava lá conversando... Mas, no caso, tu vai para lá no dia 11 de maio, que tu comentou, né? De 2020. E aí tu conhece o senhor.
Eu vou nesse período ali de 11 de maio. Minha irmã estava de aniversário dia 11 de maio. Então eu passei na casa dela, deixei um presente, que ela morava em Camboriú, e fui para lá. O episódio aconteceu no dia 16 de maio, então eu conheci esse senhor no dia 15, digamos. Ah, tu conheceu um dia anterior. Um dia Mas anterior. quando tu conheceu ele, tu foi pra fazer o exame? Não, eu fui Só pra conhecer. Só para conhecer. Aí tá. Mas tu acreditava que ele era teu pai? Tinha algum sentimento que pudesse ser? Ou... Não, acho que assim, no meu íntimo eu já sabia que não era, sabe? Eu acho que a gente sente assim. E eu sentia que não era. Então era, o coração dizia que não era. Meu coração dizia que não era. E como o episódio aconteceu no dia 16 de maio de 2020, do dia 11 ao dia 16, tu tava na tua irmã. Na verdade, assim, ó, eu fui, digamos, dia 14 para lá. Dia 11 era aniversário da minha irmã, daí eu passei para deixar um presente, então eu saí daqui 14, no dia 15 eu conheci ele, no dia 16 aconteceu o episódio. Ah, entendi. No dia 14 tu vai, dia 15 tu conhece o senhor, né? E a tua mãe sabia que tu estava indo para conhecer esse senhor? Não, ela sabia que eu ia até lá, mas eu nunca contava assim, digamos, tô indo hoje. Nem para minha madrinha eu contei, porque ela sempre a minha madrinha ficava preocupada, né? Tu chegou, tu tá onde? Sabe? Então, para não deixar preocupada, eu só avisei minha irmã que eu estava indo. Tu foi dirigindo? Sim, E aí eu cheguei lá e no outro dia eu falei, a gente vai lá conversar com a mãe sobre isso, né? Porque ela fala pra ti que também sofreu um abuso, que supostamente ele ainda é pai dela, né? Isso. Que piora tudo, né? Piora tudo. Ela veio me visitar, enquanto eu já morava aqui em Capivari, ela veio me visitar e numa conversa que a gente teve, ela me relatou que foi abusada também. Aí tu compreendeu que, ele realmente faz. Mas tu percebe que ele faz com quem ele acredita que não é dele? Sim, Se é que outras não foram abusadas e acabaram não contando também, Exato. né? Existe isso, né? Exato. Porque assim, eu tenho outras irmãs também. Eu tenho a Sara, que é a mais nova. Eu não tive muita convivência com ela porque eu saí muito nova de casa. Certo. Então eu cuidei dela quando ela era criança ali, mas depois eu saí de casa, então não tive muita convivência. Eu tenho a Maiara também, que é depois da Sara, que a gente nunca teve uma boa convivência. Ela também é mais nova, não tive uma convivência e nem amizade, nada. Então eu não tinha essa abertura para conversar, né? Só com a Sabrina mesmo, que tu teve mais contato, assim. Então... E aí, no caso, tu decide, tu fala, Sabrina, vamos lá conversar com a mãe, mas qual era o intuito? De falar pra ela ou de ver se ela não enxergava mesmo? Isso, o objetivo era de, mãe, como assim, entendeu? Como que você não olhava pra gente? Como que você não percebeu? Ou será que tu percebeu e você não falava? Ou tu preferia esconder isso? Ou era melhor para você fingir que não via? Tu queria uma resposta, isso, né? A gente queria uma resposta. Porque já vinha dores, né? Queria saber quem era o pai. Sofreu na infância. Queria saber da mãe, né? Estava atrás de respostas, né? E aí, nesse dia 16... O que acontece? Foi de manhã? Vocês conversam? Foi de manhã. Agora eu não vou lembrar se foi num sábado ou no domingo, mas era cedo, assim, acredito que era umas 8 da manhã. Então, lá no final de semana os vizinhos dormem até tarde, então foi o que dificultou mais ainda, porque não tinha vizinhos ali acordados. Demorou. Eu não me lembro se eu estava sentada ou em pé conversando com ela, eu só lembro que quando eu me dei conta, eu estava caída no chão, eu pedia para parar, né? Só que eu não tinha voz, não saía a minha voz, né? Porque eu fui agredida na cabeça, eu desmaiei. Então, eu acordava, assim, sendo agredida. Tu tem insights, então. Isso. Mas tu lembra que tu chegou a falar para ela ou tu não lembra disso? Se tu chegou a comentar sobre o abuso? Eu acredito que a gente estava ali conversando quando ele escutou... E veio para E aí ele veio armado com um facão, é isso? E ele te pegou por
por trás, então. Na cabeça. Uhum. E tu caiu, no caso, com o corpo para cima e acabou remetendo as mãos, é isso? Eu não tive chance de defesa porque eu não esperava o golpe, até porque, assim, ó, você tá na casa da tua mãe, né? Imagina, em hipótese alguma me passou pela cabeça que eu ia ser, assim, agredida. Eu já tinha sido, né? Mas aquele ponto da... Não uma tentativa de homicídio, né? Jamais eu imaginei que isso ia acontecer. Aí, quando eu me dei conta, eu tava ali caída no chão. Mas eu não entendia nada ainda. Eu só fui entender depois que eu acordei. E mesmo quase 12 dias depois. Deu 11 dias e meio. Certo. No caso, então, ele te agrediu, né? Infelizmente, ele chegou, né, nessa parte, né? E tu foi socorrida por vizinhos ou a SAMU chegou a te socorrer na hora? Não, pela gravidade ali da situação, o meu vizinho, o vizinho da minha mãe, né, no caso, pegou e ele não parava, né? Ele relata que eu estava ali fora já, e ele me agredindo. E ele já estava agredida, ele já havia feito ali todo o estrago e ele ainda continuava tentando? Continuava. E ele pegou uma enxada para ir me defender, porque senão ele ia levar também, né? Ele pegou uma enxada e para se defender do facão, no caso. A tua irmã chegou a ser agredida também? Ela levou um golpe na perna, assim. Eu acredito que ele pensou assim: primeiro eu vou terminar com uma, depois eu pego a outra, né? Nossa. Ela levou, graças a Deus, né? Porque eu não sei se ela teria a mesma força para enfrentar a vida depois de uma situação dessa. Então eu agradeço também a Deus por ela não ter sido agredida de tal forma. E aí tu é levada ao hospital? Né? Esse mesmo vizinho que me socorre, ele me leva para o hospital porque não dava tempo, assim. Eu sangrava muito. Então imagina, eu fui toda cortada, né? Os pulsos ali e tal, porque eu usei para me defender. Aí ele me levou para o hospital porque não dava. Se esperasse o SAMU, inclusive o médico falou que se 5, 10 minutos você não sobreviveria. Então é tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus, com certeza. E tu acordava no carro ou tu foi desmaiada total? Minha irmã falava, eu lembro que minha irmã falava assim, ó, mana, não dorme, tá? Mas eu nem sabia o que estava acontecendo, né? Porque eu ficava aí pescando. Teve uma situação que depois eu fui conversar com um advogado lá da cidade, e a filha dele também é advogada. Ela falou, eu lembro de você no hospital, porque eu estava esperando atendimento para o meu filho, você chegou. Só que você contou toda a história da tua infância. Nossa. Ali eu não entendi, porque você estava sangrando, e tu estava conversando, e eu não lembro em hipótese alguma do que aconteceu, porque não lembro. Tu estava preparada para conversar com a tua mãe, então o teu inconsciente já estava todo pronto para contar. E tu teve ainda força de contar no hospital para uma advogada, né? Isso é milagre de Deus mesmo, né? Amém. E daí, quando tu é socorrida, eles fazem cirurgia? Como é que funciona? Tu é entubada? A cidadezinha que aconteceu foi Papanduva, né? Ela tem em torno de 20 e poucos mil habitantes. Tem um hospital lá, mas não suporta, né? Assim, para casos mais graves. Então, eu fui encaminhada para o hospital regional ali de Mafra, que atende toda a região ali. E aí eu fui submetida a várias cirurgias, vários processos cirúrgicos. Inclusive, o médico que me atendeu, assim, é um ser humano incrível, assim, eu devo minha vida para ele, porque ele realmente se esforçou muito para me salvar. Ele mesmo falou que se fosse um médico mais velho, de repente ele tinha amputado o meu braço, porque pela gravidade estava muito fraturado, muito quebrado. E eu tomava sangue e saía ali pelas feridas, no caso, porque era as que estavam abertas, isso, no caso. Então saía pela cabeça, então. Saía pela cabeça, pelo braço. Nossa. E foram quantos dias entubada?
Eu fiquei 11 dias e meio, acho. Aí também foi difícil, porque quando eu saí da intubação, eu não conseguia falar, porque por causa da tráqueo, né? E eu já tive que sair do hospital, porque a gente estava no período de pandemia, então não podia ficar lá por causa do risco de Sinira, nesses 11 dias de intubação, tu comentou comigo que teve alguns episódios, né? Sim, E eu queria que tu relatasse pra gente, porque foi muito lindo ouvir. Como que funcionou, assim? assim, eu acho que, como eu falei pra ti, se tu conta pras pessoas é difícil acreditar, porque se eu escutasse também de outra pessoa, assim, eu ia ficar, será que é verdade? Eu acredito. Sim, amém. Teve uma situação assim que eu fugi do hospital e depois eu voltei para o hospital de volta por conta própria, porque digamos que eu precisava voltar. Mas eu não sei se em delírio ou minha alma saiu do corpo, enfim. Teve outra situação também que a enfermeira falou assim, olha, você vai lá para casa do médico, ele vai cuidar de você, tá? Eu já fui falado com eles e tu vai ficar na casa dele. Do médico? E aí teve também uma situação que eu tava assim, era lindo, era um lugar lindo, maravilhoso, assim, que nem digamos que a gente tava ali no parque da Tractebel, a grama toda verde, assim, e tinha crianças, tinha pessoas, era lindo, assim, de ver, era muito verde, só que eles me viam e tal, eu falava, só que eles não me escutavam, entende? Perante a minha religião, eles não te escutavam porque tu não estava no plano deles ainda. Mas Deus te mostrou, né? Um pedacinho do céu ali, né? Lindo, muito lindo. E sem sombra de dúvida, né? Tu é uma sobrevivente e é escolhida de Deus, eu não tenho dúvida disso. Amém. Né? Eu sempre digo assim que eu tenho muita sorte, sabe? Porque eu acho que estar vivo é uma dádiva. Eu agradeço todos os dias por estar viva, sabe? Agradece. Agradece pela cama que tu tem, agradece pelo ar que tu respira, agradece pela água que tu tomas. Gratidão abre portas, gratidão é tudo, certeza. Sabe? E eu sou muito grata a Deus pela vida. Com certeza. Depois de 11 dias, tu acorda e nesse mesmo dia tu tem que sair do hospital porque é pandemia e eles não podem te manter ali. E como que funcionou daí? Tu tá ali, né? Provavelmente toda ponteada. Sim, eu não entendi ainda. Perguntei para mim, daí minha irmã a mesma irmã foi lá me buscar no hospital e eu já queria sair, eu mal conseguia falar, mas eu era muito vaidosa, assim. A primeira coisa que eu perguntei para ela, eu falei, mana, e meus anéis? Daí minha irmã, tipo, me olhou assim com pena, né? Ai, mana, tá ali, eu acho que na recepção, depois a gente pega. Tá, e aí... Tu não sabia ainda real gravidade? Isso. Eu só me dei conta quando veio as enfermeiras para fazer curativo, sabe? Que eu olhei aquilo, assim, era muito inchado, era muito ponto. Veio uma equipe também de estudantes para analisar, acho que também pela gravidade, né? E foi ali que eu me dei conta, no curativo. Naquele momento em que tu olha para tua mão e que tu compreende tudo o que aconteceu, qual foi a tua reação? A princípio foi difícil e cair a ficha, entendeu? Assim, eu fiquei meio perplexa, assim, meio paralisada. Foi com o tempo porque eu tava bem dopada de medicamento ainda, enfim. Eu tentei ser forte, assim, eu tive que ser forte a vida toda, o tempo todo. Então, mais um momento, eu tentei ser forte ali para mim não desestabilizar minha irmã que também estava ali. Pensei assim, ela já deve saber, então eu não vou, sabe? Em algum momento, tu pensou em desistir? Em vários momentos eu tentei em desistir. Porque depois que eu me dei conta da gravidade, eu pensei assim, meu Deus, por que tu não me levou? Porque, imagina, né, como é que eu vou viver agora desse jeito? Porque
eu fiquei um período ali de 1 ano, ainda com faixas ali, trocando curativo, enfim. Só que Deus é muito bom comigo. Ele sempre colocou pessoas maravilhosas na minha vida, entende? Nesse período, um ex-namorado meu, Ramon, o nome dele, um querido, eu só tenho que agradecer, eu sou muito grata também a ele, porque foi ele que me cuidou durante todo esse período. Ele trocava curativo, enfim, eu chorava, sabe? Porque eu pensava assim, ó, eu não... Coitado dele, sabe, também. Eu falava pra ele, tu não precisa disso, entende? Ele veio só pra te ajudar, vocês não voltaram? Não. Ele falou, não, eu vou cuidar de ti. Sim. Porque tu voltou pra Capivari logo em seguida já. Eu voltei pra Capivari. E aí ele passou comigo esse período e eu me culpava também. Eu pensava, eu não quero dar trabalho pras pessoas, porque assim, eu não conseguia abrir o micro-ondas, eu não conseguia comer sozinha, nada. Então ele me dava banho, ele me dava comida na boca, ele escovava meu dente, sabe? O tempo todo ele cuidou de mim. Foi 1 ano, mais ou menos, de reabilitação para te renascer novamente, recomeçar, porque, né? E eu pensei várias vezes assim, Deus, por que tu não me levou? Inclusive, eu falei pro meu médico, por que tu não me deixou morrer, né? Ele disse, não fala isso. Hoje, claro que eu, né, me arrependo disso. Mas, eu o tempo todo eu queria tirar minha vida, por quê? Porque eu não tinha uma perspectiva de vida depois, porque as mãos a gente usa para tudo. Eu jamais imaginei que eu ia conseguir, né, conseguir seguir minha vida assim, depois disso. Mas eu também tinha medo, assim, eu pensava, não vou tentar nada, porque vai que eu não morro e fique pior. Então... Obrigada, Ramon, por ter cuidado da Sinira. Deus Amém. tem muito a te Sou dar, muito com grata. certeza. Muito grata. Sinira, e nesse período o Ramon foi te ajudando e tu foi, né? Tu usou Tramal durante 1 ano, é isso, né? Sim, fora outras medicações, né, que para dor ali, mas o Tramal eu fiquei com 100 miligramas por cerca de 1 ano, até porque eu tinha ferida aberta. Teve uma situação que eu fiquei sem medicação, eu chorei a noite inteira porque doía muito, eu tinha vontade de cortar o braço fora. Nossa. No início era trocado 2 vezes por dia os curativos? Os curativos, porque era bem feio, assim, de se ver. E a dor era... até hoje me dói, é como se tivesse amarrado minhas mãos o tempo todo. E tem dias, assim, no frio, dói muito. Se eu forço, dói muito. E, enfim, é uma dor ali que tá comigo. Eu tento levar ela de boa, mas tá ali. Qual foi a marca invisível que mais ficou de toda essa história, assim? Visivelmente a gente vê a marca, mas invisivelmente, como que tu te vê, assim? Hoje tu se ressignificou? Hoje eu sou uma pessoa... Assim, eu procurei aceitar... Não é aceitar a palavra, porque aceitar eu seria hipócrita, né? Eu entendo a minha situação, eu sei que eu não posso mudar, então eu não vou ficar... Tu não ficou presa na dor. Não. Tu deu um propósito para ela, né? Isso. Hoje eu entendo que o que aconteceu, eu não vou poder mudar, entende? Então eu tenho que seguir minha vida da melhor forma possível, eu não vou ficar... batendo na mesma tecla, assim, do que aconteceu. Eu procuro ser feliz, sabe? Viver minha vida, meu trabalho, cuidar do meu filho. Eu tenho um filho lindíssimo, maravilhoso. Eu sempre me emociono ao falar dele, porque ele, assim, tem 2 pessoas que eu tenho muita gratidão. Uma delas é o Ramon, porque o Ramon, ele não precisava ter cuidado de mim, até porque ele não é um familiar, ele não é... E ele cuidou de mim no momento que eu mais precisei. Porque assim, eu cheguei no fundo do poço. E o fundo do poço é o pior lugar, sabe? Mas também é o melhor lugar, porque tu só enxerga para cima. Entende? O fundo do poço é o melhor lugar para se conectar com Deus. Amém. Pode ter certeza disso. Inclusive... antes eu me questionava, será que Deus existe? Isso, aquilo, ficava, sabe? Porque... tanto sofrimento, será que... Sim,
Acho, tenho E certeza que te Deus existe, preparando, porque com certeza, né? agora Deus me provou que aí sim ele existe. E eu tenho muita gratidão por duas pessoas. Uma é pelo Ramon, que eu vou ter pelo resto da vida, e outra pelo meu filho, porque eu vivo por ele. Sabe? Eu levanto da minha cama todos os dias porque eu tenho um propósito, porque eu tenho meu filho. Tem pessoas que dizem assim, eu morro pelo meu filho. Entende? E você vive pelo seu filho? Eu vivo todos os dias pelo meu filho. Eu sou muito grata por Deus ter colocado ele na minha vida. Porque também foi difícil quando eu descobri que eu estava grávida. Por quê? Porque estava se repetindo a mesma história da minha mãe. Eu não estava preparada para receber meu filho, eu engravidei, eu tinha certeza que eu não ia ficar com o pai do meu filho, né? E quando eu me dei conta que eu estava grávida naquela situação, eu pensei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com uma criança para cuidar? Eu mal consigo cuidar de mim, né? Mas Deus foi bom comigo o tempo todo. Hoje, meu filho é uma bênção na minha vida, assim, sou eternamente grata a Deus por ter colocado o meu filho na minha vida, porque ele é uma criança muito linda, muito inteligente, carinhosa, amorosa, tudo de bom, Como assim. que é o nome dele? É Samuel Lucas. Samuel Lucas, que lindo. E eu acordo todos os dias por ele também, assim, ele me deu um novo sentido na vida. Deus te entregou o Samuel, né? Para recomeçar a tua história de um verdadeiro amor, um significado de amor, Sim. né? Ele supre toda a carência que eu tive na infância, sabe? De um abraço, de um carinho. Hoje, meu filho com 3 anos, ele vem e diz que me ama, sabe? Assim, é inexplicável o amor que a gente tem, a conexão que a gente tem, é fora do comum, assim. Meu filho é uma bênção na minha vida. Os escolhidos de Deus não têm escolha. E eu vejo tu como uma escolhida de Deus, eu não tenho dúvida disso. E quando nós somos escolhidas de Deus, eu falo porque eu também sou, nós nascemos com tanto amor, que a gente nem entende, né? A gente nasce com tanto amor que a gente fala, meu Deus, aonde é que vai todo esse amor, né? E com certeza Deus já manda a gente cheio de amor, que é para entregar para os nossos filhos e para quem vem passando no nosso caminho, na nossa vida, na nossa história, né? E o Samuel, com 3 anos, né, entrega para ti tudo aquilo que tu sempre procurou, né? O amor. Tudo que eu procurei, eu encontrei no Samuel, assim. E como eu te disse, assim, Deus sabe das coisas, sabe exatamente do que tu precisa. Eu não tenho um suporte familiar, assim, mas eu encontrei no Samuel um suporte, né? E a família paterna também dele é uma bênção na minha vida, porque assim, a gente tem uma relação muito boa, os avós deles são maravilhosos, sabe? Eu posso contar com eles para tudo. Eles são bem presentes, assim. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque é uma bênção mesmo na minha vida. Que lindo. Se tu pudesse deixar uma mensagem, assim, para quem tá passando por algum momento difícil, de dor. Gente, assim, tudo passa na vida da gente, sabe? Assim como momentos bons passam, os ruins também vão passar. E sempre existe amanhã, entende? Hoje tu pode estar triste, deprimido, mas amanhã é outro dia. A gente vai acordar e vai viver tudo de novo. Então a gente tem que viver da melhor forma possível. Assim, eu não tenho uma religião definida, tal, mas eu acredito muito em Deus. E antes de qualquer religião, ou enfim, eu pratico a bondade. Assim, eu não sou perfeita, mas eu tento ser uma boa pessoa, sabe? Eu tento fazer as coisas da melhor forma possível, porque a gente não leva nada dessa vida. Outra coisa, mágoa, rancor, essas coisas só fazem mal para si próprio, entende? Enquanto tu... porque assim, foi bem difícil para mim. No início eu pensava assim, de uma forma de me vingar, eu não dormia à noite e tal. E o que mudou para ele, né, pro meu padrasto? Não mudou nada, só eu que fiquei com sono, fiquei irritada, né? Para ele não mudou nada.
Então, hoje eu penso assim, ó, vida é tão boa pra gente se estressar e eu não quero reencarnar com essas pessoas novamente. Enfim, então vamos perdoar, vamos seguir nossa vida, porque depois, assim, eu não sei se o perdão é isso, mas pra mim ele é uma pessoa insignificante. Pra mim não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu cuido da minha vida, do meu filho, sabe? É isso que eu tento fazer todos os dias, entende? Viver da melhor forma possível, agradecer, seja grato. O perdão, eu sempre falo, o perdão, ele não é uma reconciliação com o outro, mas sim uma reconciliação com nós mesmos. Sim. Então, assim, ó, solta. Não vale a pena segurar, né? Verdade. E o podcast Histórias que Curam é sobre isso. É sobre tu perdoar, sair da dor, independente de qualquer coisa. A vida é nossa e a gente entrega para o outro aquilo que a gente é cheio, né? Verdade. O que o outro faz para ti é o que ele tem. Agora, Isso. o que tu responde para ele é o que tu tem a entregar. Tu só oferece aquilo que tu tá cheio, aquilo que tu tem. É verdade. Pessoal, e a Sinira, a gente se conheceu através da pizzaria, porque eu trabalho à noite no telefone de uma pizzaria, e ela passou vendendo um doce. E era um dia chuvoso, assim. E quando eu olhei a Sinira entrar 10 horas da noite, com aquela cesta cheia de doce, que é esse que tá aqui na mesa, toda alegre, boa noite, pessoal, né, Sinira? E daí eu vi ali alguma dificuldade ali nas mãos, né? Eu parei, eu fui lá atrás na cozinha e falei ainda para minha patroa, Luana, nós somos miseráveis. Porque às vezes, Sinira, a gente reclama o tempo todo, sabe? A gente, porque tá chovendo, porque o fulano vai estar lá e eu tenho que ir. E quando eu olhei pra Sinira ali, com aquele sorriso estampado, aquilo chamou muito a minha atenção. Porque é sobre isso. Muitas vezes nós temos tudo e não damos valor, sabe? E aquele dia, quando eu olhei pra ti, eu me senti uma pessoa miserável. Eu falei, meu Deus, eu só tenho a agradecer. Nós, né? E aí eu comecei a conversar com a Sinira. O doce dela, gente, Deus é maravilhoso, né? Imenso. Porque apesar de todas as dificuldades nas mãos, eu nunca comi um doce tão gostoso na minha vida. Eu tenho certeza que Deus falou assim, ó, a marca vai estar ali, mas a essência que vai sair por ali não vai ter igual. E realmente, gente. E eu quero deixar aqui um pedido para vocês, que a agenda da Sinira, ela tá aberta para dezembro. Dezembro é mês de festas, o pessoal gosta de encomendar. Como que funciona, Sinira? Eles podem estar entrando no teu Instagram, a gente vai deixar aqui o @. Podem entrar em contato no meu Instagram, tem ali também o WhatsApp, né? E a gente trabalha, eu falo a gente, mas eu trabalho. Na verdade, meu namorado também me ajuda bastante. Eu trabalho com pudins, com as sobremesas, essas sobremesas de final de ano, de uva, de morango, enfim. Sobremesas assim na travessa, travessa, Eu trabalho com isso, trabalho com brigadeiro também. O pudim é o melhor pudim que vocês vão comer na vida. É verdade. Modéstia à parte. Mas é maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Com certeza. E durante o dia, tu também faz atendimento, né? Tu entrega todos os dias, região, Tubarão, Capivari? Assim, durante o dia, geralmente eu produzo, né? E aí, à noite eu saio para vender, assim, nos comércios. Inclusive, quero agradecer também os comércios que proporcionam isso, que fazem essa liberação para a gente entrar, né, no ambiente para fazer a venda, que é muito gratificante também a gente conseguir trabalhar dessa forma com eles. A tua história, ela é uma história de superação, de força, né? E eu não tenho dúvida de que tu tem um propósito de Deus na tua vida, né? Amém.
E ontem à noite eu escrevi um trechinho para ti. E eu vou ler para ti porque é realmente para tua história. A sua história é a prova viva de que o mal não tem a palavra final. Muito obrigada por transformar a sua dor em luz e por iluminar caminhos que talvez salvam vidas. Você é um verdadeiro milagre em movimento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque grande é a recompensa de você no céu. Muito obrigada. E para encerrar o podcast, eu como mãe, e que eu também passei por muitas situações, eu queria te dar um abraço, aquele abraço que tu sempre quis, um abraço de cura, de amor e de ressignificação, porque tu, Sinira, é inspiração. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Pessoal, encerramos mais um episódio do podcast Histórias que Curam. E se inscreve lá no canal, não esqueça de tocar o sininho para acompanhar. Toda semana terá um episódio de histórias de superação como essa que acabamos de assistir. Muito obrigada.